Agora vamos falar sobre transtorno de personalidade esquizoide, ainda dentro do cluster A. O esquizoide, então, é aquela pessoa que não tem muito gosto, assim, não é muito afim em relações sociais. Em geral, ele não deseja nem gosta de relacionamentos íntimos. É diferente do transtorno de personalidade evitativo, que eu vou falar depois, onde a pessoa tem um desejo de querer se relacionar com outras pessoas, mas em função da inibição, do que ela acha que vão achar dela, ela acaba evitando, gerando ansiedade. Em geral, o esquizoide acaba não tendo tanta ansiedade assim em situações de exposição social, mas ele não tem um interesse genuíno, não tem prazer em ter relações interpessoais, principalmente as íntimas. E, inclusive, muitos deles são assexuados, não têm nem interesse nem por masturbação, muito pouco interesse por sexo. Eles vão ter, na realidade, prazer em poucas atividades. Então, eles vão se interessar, assim, muito por questões muito básicas, assim, televisão, às vezes, alguma leitura, mas não vão ter muitos interesses, assim, não vão ser uma vida assim muito ousada, com muitas, enfim, vou viajar a tudo que é lugar, vou conhecer um monte de gente. Não, o esquizoide é do mundo dele, assim, tá? Em geral, o afeto dele vai ser mais restrito, frio, embotado. Muitas vezes o esquizoide, ele vai lembrar os pródromos da esquizofrenia. A pessoa tinha transtorno de personalidade esquizoide, a gente confunde muito com sintoma negativo, e às vezes é muito difícil a gente fazer essa diferenciação, e depois a pessoa abre um quadro de esquizofrenia. Também vão utilizar mecanismos de defesa mais primitivos, a gente também vai ver mais em homens. E existe um grande questionamento, tá, que eu também divido, concordo, sobre qual é a diferença do transtorno de personalidade esquizoide com o transtorno do espectro autista, principalmente o leve, a antiga transtorno de Asperger, o síndrome de Asperger. Por que acontece? Os dois têm muitas questões muito parecidas, tá? E é muito difícil, às vezes a gente vê na história de uma pessoa com transtorno de personalidade esquizoide, ver quando é que os sintomas iniciaram. E na minha hipótese, tá? Os dois são muito parecidos, acho que, ao meu ver, provavelmente o transtorno de personalidade esquizoide não existe, e isso é uma visão minha, em cima de estudos que eu li, que na realidade todos os esquizoides na realidade têm o transtorno do espectro autista, ou são pessoas que desenvolveram sintomas de pródromo de esquizofrenia e depois desenvolveram esquizofrenia. Porque é muito difícil a gente na prática pegar um paciente só com transtorno de personalidade esquizoide. A gente muito dificilmente vai ter um paciente assim. Em geral eles vêm ou porque a família está trazendo, e muitas vezes, quando a gente avalia, a pessoa já tinha sintomas de isolamento social desde a infância, o que vota que realmente esquizoide e transtorno de Asperger ou transtorno do espectro autista leve sejam muito parecidos, tá? Ou sejam a mesma coisa. Tá? E muitas vezes, como eu falei, né, a gente pega um paciente com transtorno psicótico, a esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, e a gente vai ver na história pregressa a pessoa já tinha um funcionamento esquizoide, mas na verdade era pródromo da doença, não era um transtorno de personalidade esquizoide. Se a gente for pegar os critérios do DSM, então, a pessoa precisa de 4 desses sintomas que estão descritos aqui para fechar o transtorno de personalidade esquizoide, lembrando, né, ali o critério B, que não está ocorrendo dentro de esquizofrenia, a fase depressiva do bipolar, por exemplo, a gente não pode fazer diagnóstico de esquizoide uma pessoa que está com outro quadro de transtorno mental. Tá? Então, isso é o transtorno de personalidade esquizoide.